Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok, muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok, muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok, muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Empresas tratando com outras empresas. O BK fez um comercial zoando o McDonald's, em que o Ronald McDonald se disfarçava pra entrar no BK e comprar um lanche deles. O McDonald's logo respondeu com essa propaganda, em que tentam roubar o lanche do Mac de um menino. E pra resolver, ele esconde o lanche em uma sacola do BK. E com isso, ninguém mais quer comer sua comida, dando a entender que ninguém gosta do BK. Aí o McDonald's colocou esse outdoor, com duas mensagens. Uma dizendo que o McDonald's era só 5 km dali, e outra dizendo que o BK era 258 km. Dizendo que o McDonald's tá em todo lugar e o BK não. Só que o Burger King respondeu com esse comercial, em que um casal comprava vários cafés no McDonald's pra ficarem acordados durante a viagem de 258 km até o Burger King, e agradecendo o McDonald's pela ajuda. Você é time Mac ou BK? Eles contrataram pessoas com autismo e isso tornou eles a melhor empresa do mercado. John Derry estava cansado do seu filho Andrew, que tem autismo, nunca conseguia emprego. Ele perdia o sono pensando no que poderia acontecer quando ele não tivesse mais por perto para sustentar o seu filho, já que por conta da discriminação ele nunca conseguia um emprego. Ele então decidiu abrir uma empresa que focava só no que o Andrew era bom, e contratou não só o Andrew, mas outras 80 pessoas com autismo. Cerca de 85% dos brasileiros autistas não conseguem trabalho por causa da discriminação, mas 90% dos funcionários desse Lava Rápido têm autismo. E o John diz que a visão deles sobre o autismo é o que faz eles serem tão bons no mercado deles. Porque além dos seus funcionários ganharem um senso de propósito, eles trabalham com uma alegria e uma energia positiva que mais ninguém trabalha. Além de ter um ótimo olho para detalhes e seus melhores funcionários que eles têm. Um casal terminou porque eles estavam se traindo um com o outro. Esse casal da Bósnia era casado e em 2007 eles resolveram se trair. Eles entraram em um chat que era completamente anônimo. O marido tinha o nome Príncipe da Alegria e a esposa era Docinho. Sem saber, eles começaram a conversar um com o outro sobre os problemas que eles estavam tendo no casamento. Só que era o mesmo casamento. Eles desabafavam, se consolavam e eventualmente eles decidiram se encontrar pessoalmente. Eles resolveram se encontrar em um bar e o jeito que eles iam se identificar era que cada um estaria segurando uma rosa. E quando eles chegaram no bar, eles viram que a pessoa segurando a rosa era a pessoa com quem eles eram casados. A esposa disse que achava que tinha encontrado o amor da vida dela, por causa do jeito que o Príncipe da Alegria conversava com ela e que a maneira que ele falava com ela era algo que ela nunca tinha tido no casamento dela. O marido sentiu a mesma coisa. Ele disse que era difícil de acreditar que a pessoa que escrevia mensagens tão incríveis pra ele era a mesma mulher com quem ele tinha casado que nunca disse uma coisa boa pra ele. Isso parecia a chance perfeita de arrumar o casamento dos dois. Só que eles ficaram com tanta raiva por descobrir a traição que resolveram divorciar. Esse homem assaltou um Burger King à mão armada, mas o que aconteceu depois parece cena de filme. O Cornelius Anderson tomou a decisão horrível de fazer um assalto a um Burger King. Depois do assalto, ele ficou tão arrependido que foi direto pra casa e esperou os policiais chegarem pra prender ele. Mas alguns dias se passaram e por algum motivo ninguém apareceu. E foi aí que ele percebeu que o governo tinha simplesmente esquecido de prender ele. Nos próximos anos ele se casou, começou sua própria empresa de construção, criou uma família e aproveitou literalmente qualquer dia que ele tivesse em liberdade. Mas ele nunca tentou se esconder, sempre usou seu nome completo e endereço real quando ia votar ou pagar impostos. Foi só 13 anos depois, no dia que o Cornelius iria ser solto, que os policiais foram abrir a cela e perceberam que não tinha ninguém ali.
E aí ele foi preso imediatamente. Teoricamente, agora ele precisaria cumprir os seus 13 anos de sentença completos. Mas um juiz percebeu que ele tinha mudado de vida e construído várias coisas. E deixou ele embora sem ser preso. Esses humanos evoluíram para viver dentro da água. Esse aqui é o povo Bajau, e há anos eles vivem só em barcos, em oceanos da Indonésia, Malásia e Filipinas. Eles têm esse estilo de vida há pelo menos 1000 anos. E a rotina deles consiste em passar boa parte do dia mergulhando para buscar peixes e outras criaturas marinhas para comer. Mas é aí que o negócio fica interessante. Essas pessoas conseguem prender a respiração dentro da água por 13 minutos. Uma pessoa normal consegue por 30 segundos. Fora isso, eles mergulham tranquilamente, sem equipamento, numa profundidade de 60 metros, o que faria muito mal para uma pessoa normal. Eles têm o costume de furar os próprios tímpanos para conseguir aguentar isso. E por isso muitas pessoas desse povo são surdas. Eles conseguem segurar a respiração embaixo da água por tanto tempo porque eles evoluíram para ter um baço maior do que a maioria das pessoas. Esse baço é 50% maior que o meu ou o seu, o que faz com que eles tenham mais oxigênio no sangue por mais tempo. Esses assassinos foram liberados da prisão por acidente, mas você não vai acreditar no que eles fizeram depois. Numa noite, os guardas de uma prisão da Suécia esqueceram de trancar a cela de 6 presos. E isso é extremamente perigoso, porque 3 desses prisioneiros eram assassinos. Só que quando eles perceberam isso, ao invés de fugir da prisão, eles fizeram algo completamente diferente. Os 6 foram direto pra cozinha da prisão e começaram a fazer um bolo de chocolate juntos. Quando terminaram, eles fizeram uma cabaninha com um cobertor e comeram o bolo juntos assistindo TV. Algumas horas depois, os guardas finalmente perceberam que eles estavam soltos e ficaram desesperados procurando pelos prisioneiros. Eles encontraram os 6 tranquilos na cabaninha comendo bolo, sem nenhuma intenção de escapar da prisão. Os prisioneiros voltaram para suas celas e disseram que tiveram a melhor noite da vida deles em muito tempo e os guardas receberam um desconto no salário. Essa aqui é a melhor pegadinha da história. Esse programa foi feito para parecer um reality show normal, em que as pessoas moravam na mesma casa e competiam por um prêmio de $100 mil. A única diferença é que todas essas pessoas eram atores contratados, menos esse cara, o Matt. Tudo no programa era feito para colocar ele em situações extremamente bizarras, como esse triângulo amoroso com uma garota que ele gostava que envolvia o apresentador do programa. Outra coisa que aconteceu foi que o Matt tinha fobia de pé. Então, em todas as situações possíveis e imagináveis, eles mostravam o pé pra ele se sentir desconfortável. Quando o melhor amigo dele saiu do programa, ele começou a chorar e considerou sair do reality. E aí, pra animar ele, eles fizeram essa luta de sumô em que ele acabou nocauteando de verdade uma das atrizes e ela precisou ir pro hospital. A ideia inicial era fazer o Matt parecer um idiota, só que ele era uma pessoa tão legal que era impossível não gostar dele. E no final, eles revelaram pro Matt que tudo aquilo era uma pegadinha. E a reação dele foi incrível. Raise your hand if you're an actor as well. What? What is going on? Alguém marca a Vanessa Lopes nesse vídeo? Pessoas que levaram a preguiça pra outro nível. Ela pediu pra sua mãe trazer o seu carregador, só que ela tava com preguiça. Então amarrou no cachorro e mandou a menina chamar ele. A mãe pediu pra ele vigiar o bolo enquanto assava. Ele então virou a câmera do celular pro bolo e passou pra TV pra poder fazer isso sentado no sofá. Ele deitou na cama, mas esqueceu de apagar a luz. Então jogou um laser no interruptor pro gato pular e apagar. Escada rolante. Na academia! Ele tava com preguiça de cortar a grama, e então amarrou o cortador num poste pra ele ir cortando em círculos. 1000 de QI. Esse segurança queria dormir no trabalho, e por isso imprimiu um papelão dele mesmo pra ficar no seu lugar. Eficiente, não muito. Genial, demais. Esse pássaro pegando carona no outro pássaro. Isso aqui é bem trágico. Em 2006, os cientistas descobriram um molusco quahog extremamente antigo na costa da Islândia. Eles queriam descobrir a sua idade real e por isso abriram ele. Já que uma das formas mais eficientes de medir isso é contar os anéis da parte de dentro da concha. E assim eles descobriram que ele tinha incríveis 405 anos de idade, o que tornava ele o animal individual mais velho do mundo. Isso era uma descoberta incrível para a ciência que só se faz uma vez na vida. Mas infelizmente, na hora que eles abriram a concha para descobrir a idade do molusco, eles sem querer mataram ele. E por isso ninguém sabe quanto tempo mais ele poderia ter vivido. O mais bizarro é que pouco tempo depois que esse molusco que eles chamaram de Ming morreu, descobriram por métodos mais avançados que ele tinha 507 anos de idade, e não 405. Isso significa que ele nasceu em 1499, um ano antes do Brasil ser descoberto e alguns anos antes do Da Vinci terminar a Mona Lisa. Esses
Esses alunos não estavam prestando atenção na aula, mas a professora ensinou uma lição na prática. Ela pediu que todo mundo sentasse nas mesas e desse as mãos. E aí a primeira menina encostou na esfera eletrostática. Só que quando o último aluno encostou na corrente, não imaginava o que ia acontecer. Esse é o detalhe mais legal de Rapunzel que você com certeza não percebeu. No começo de Enrolados, a gente vê a Rapunzel bebê. E em cima do berço dela tem esse mobile. Só que esse acessório mostra várias coisas que vão acontecer ao longo do filme. Por exemplo, o patinho. Ele representa o restaurante que o Flynn leva a Rapunzel quando eles se conhecem. Perto do pato tem esse cupido, que representa esse cara bêbado aqui. O próximo é bem claro, representa o Pascal, o camaleão que nunca desgruda da Rapunzel. Esse passarinho pode não ser muito óbvio, mas ele também faz sentido. Ele representa a liberdade da Rapunzel, porque a primeira vez que a gente vê ele voando é quando ela sai da torre pela primeira vez. E ele aparece de novo no final do filme, quando ela finalmente se encontra com a família dela e tá oficialmente livre. E o último é um cavalo branco. Obviamente representa o Maximus, o cavalo branco. Pessoas com superpoderes na vida real. Esse é o Stephen Wiltshire, um artista com autismo. E depois de ver uma cidade uma vez, ele consegue desenhar a vista aérea dessa cidade com perfeitos detalhes. Até a arquitetura do lugar é exatamente igual à imagem real. Lembrando que ele viu essas cidades uma vez. E falando em memória, essa aqui é a Sherrock, a mulher que lembra de todos os detalhes de todos os dias da vida dela. Eu não sei se eu acho isso uma bênção ou uma maldição. Assim como o caso da Joe Cameron, que simplesmente não consegue sentir dor nenhuma. Ela tem uma mutação genética que faz com que ela não consiga sentir nenhuma dor física ou emocional. Isso inclusive já fez ela se machucar e ter queimaduras muito sérias sem nem perceber. Tyna Gok é um homem de 80 anos que não dorme. Um dia, há 50 anos atrás, ele ficou doente e depois que ele se recuperou dessa febre, ele nunca mais dormiu. Dan Karnazes correu 560 quilômetros por 3 dias seguidos sem dormir. Alguns médicos acham que ele conseguiria correr todos os dias da vida dele até ele falecer. Wim Hof é um homem que consegue andar só de shorts descalço na neve e aguentar temperaturas extremamente baixas. Ele constantemente toma banhos de gelo que podem durar até 1h30 e ele diz não só ter desenvolvido uma resistência ao frio, mas também a doenças. Que ele não fica doente nunca porque o sistema imune dele é perfeito. Eles tiraram a sola do sapato deles para poderem andar descalços na rua. Esse casal resolveu que queria começar a andar descalço na rua. O motivo é que, de acordo com eles, isso traz muito benefício, como ter mais conexão com a natureza e sentir mais o mundo em volta deles. E por isso, eles decidiram que não iam mais usar sapato saindo na rua. Porém, quando eles começaram a ir para as lojas sem sapato, muitos estabelecimentos começaram a reclamar disso, e inclusive expulsar eles da loja. Foi aí então que eles tiveram uma ideia para solucionar esse problema. Eles pegaram a coleção de sapato deles, que valia mais de 20 mil dólares, 100 mil reais, e tiraram a sola de todos eles. E eles inclusive deixaram uma parte sobrando no calcanhar para o sapato não sair do pé deles. Eles disseram que dá um pouco de dó de fazer isso em sapatos tão caros, mas que os benefícios de andar descalço valiam a pena. E que agora esses sapatos valiam muito mais do que o dinheiro poderia comprar. E aí eles foram testar como era andar em qualquer lugar sem sapato, sem que ninguém percebesse. Eles entraram em várias lojas diferentes e nenhum vendedor percebeu. E que inclusive falaram com eles elogiando os sapatos que eles estavam usando. Muita gente acha isso desrespeitoso, porque eles estão quebrando uma regra fingindo que estão usando o sapato. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eles tiraram a sola dos sapatos pra poder andar descalços na rua. Esse casal resolveu que queria andar descalço em todos os lugares, pra, de acordo com eles, ter mais contato com a natureza. Por isso, decidiram nunca mais usar sapatos. Só que, quando eles chegavam nos lugares descalços, eram expulsos imediatamente. E foi aí que eles tiveram uma ideia. Pegaram a coleção de tênis de mais de 100 mil reais que tinham e tiraram a sola de todos eles, deixando inclusive uma parte do calcanhar pra eles não saírem do pé. E finalmente puderam testar como era ir pra qualquer lugar sem sapato sem que ninguém percebesse. Eles entraram em várias lojas e ninguém percebeu. E os vendedores inclusive elogiaram o tênis que eles estavam usando. Qual é a sua opinião?